A transmissão ao vivo estava prestes a começar. Era para ser mais uma entrevista como tantas outras, uma conversa entre opostos diante de câmeras que não perdoam. Mas ninguém, absolutamente ninguém, estava preparado para o que aconteceria ali, diante de milhões de espectadores espalhados por 32 países. De um lado, a famosa apresentadora americana Miranda Sullivan, declaradamente ateia, premiada, temida no meio jornalístico por sua postura fria e pela habilidade quase cruel de destruir reputações com palavras bem escolhidas e sorrisos afiados. Do outro, o Papa Leão XIV, líder da Igreja Católica considerado por muitos o pontífice mais humano da era moderna. Um homem que falava de fé com simplicidade, que tocava corações com gestos e que tinha algo que muitos já haviam perdido: compaixão verdadeira. Desde o primeiro segundo no ar, era visível que Miranda tinha um plano. Com um sorriso falso no rosto, começou a atacar, não com violência física, mas com palavras afiadas como navalhas. Questionou as origens do Papa, zombou de sua declaração recente de ter uma alma brasileira e insinuou que tudo não passava de populismo barato. A plateia, em silêncio constrangido, assistia àquilo sem saber como reagir, mas o Papa manteve a serenidade. Com um olhar calmo e a voz mansa, respondeu que não era agrado, era gratidão. Porque foi no Brasil, em meio à pobreza, à dor e à esperança teimosa daquele povo, que ele realmente entendeu o que era fé. Miranda, porém, não recuou e foi além. Com um tom de desprezo que chocou até mesmo sua equipe, começou a ofender o Brasil de forma direta. Chamou o país de sujo, ignorante, corrupto e vergonhoso. Disse que ali não existia cultura, mas caos, um esgoto a céu aberto. O impacto foi imediato. O público soltou um suspiro coletivo. Brasileiros ao redor do mundo sentiram a ofensa como uma punhalada no peito. Ainda assim, o Papa não reagiu com raiva. Seu olhar se manteve firme, e suas palavras vieram com uma força que não se explicava. Disse que era justamente naquele fundo que Miranda tanto desprezava, que ele viu milagres com os próprios olhos. Milagres que jamais caberiam em livros, mas que moravam no coração dos que acreditavam. Milagres silenciosos, mas poderosos. Enquanto isso, na primeira fila da plateia, uma menina de 12 anos assistia a tudo em silêncio. Cabelos castanhos, olhos atentos, postura frágil. Seu nome era Emily, filha única de Miranda. E embora ainda ninguém soubesse, ela seria a chave de tudo o que estava por vir. Porque enquanto sua mãe destilava arrogância, algo dentro de Emily pulsava mais forte a cada palavra dita por aquele homem de branco. Algo que ninguém via, mas que logo, diante de todos, se tornaria impossível de ignorar. E foi nesse instante, quando o mundo esperava mais um escândalo, que o improvável aconteceu. O milagre estava apenas começando. Miranda continuava com o olhar cético, a voz carregada de ironia. Questionava diante das câmeras e de uma audiência global se o Papa realmente acreditava que poderia comover o público com histórias de supostos milagres ocorridos no Brasil. Para ela, tudo aquilo soava mais como um teatro emocional do que uma experiência espiritual genuína. Mas o Papa, sereno, não se deixou abalar. Seu olhar transmitia uma paz desarmante. E foi então que começou a narrar algo que poucos conheciam. A história que havia moldado sua alma. Disse que era jovem, recém-ordenado, quando foi enviado como missionário ao norte do Peru, na região de Trujillo. Foi lá que conheceu um sacerdote brasileiro que mudaria completamente sua trajetória. Um homem simples, marcado pelo tempo, com a pele queimada de sol e um olhar que oscilava entre cansaço e esperança. Ele não falava muito, mas as poucas palavras que dizia tinham o peso de uma vida inteira. E a primeira lição que deu foi clara: se quiser pregar, aprenda primeiro a se calar. A partir dali, sua jornada mudou. Cruzaram fronteiras, atravessaram o Acre e chegaram ao coração do Amazonas. Lugares tão remotos que a luz só vinha do céu e a comunicação era feita por olhares, gestos e silêncios. E foi nesse isolamento, onde quase tudo faltava, que tudo começou a acontecer. Com os olhos ligeiramente marejados, o Papa contou sobre a primeira criança brasileira que conheceu. Ela se aproximou com uma fruta já mordida nas mãos. O pouco que tinha,
e ofereceu a ele com um sorriso. É para você, padre. Deus me disse para dividir. Aquilo o desmontou por dentro. Não era sobre comida, era sobre fé. Era sobre amor sem medida. Miranda tentava manter a pose, mas seu desconforto crescia visivelmente. Interrompeu com escárnio, dizendo que tudo aquilo soava mais como conto de fadas do que realidade. Mas a resposta veio com firmeza. Não foi a fruta, foi o gesto. Foi a fé por trás da entrega. A plateia ouvia em silêncio profundo, absorvida por cada palavra. O Papa continuou. Lembrou-se de uma senhora que lhe ofereceu a única rede de dormir que possuía. Quando ele questionou onde ela dormiria, ela respondeu com um sorriso calmo. No chão, mais feliz, porque o Senhor está aqui, e Deus também. Miranda apertava os lábios desconcertada e lançou mais uma provocação. Como ele podia romantizar a miséria? Como podia chamar de milagre aquilo que era puro desespero? Mas o Papa não hesitou. Disse que foi justamente naquela pobreza que encontrou dignidade. Uma dignidade que o conforto muitas vezes esconde ou destrói. Uma entrega que nenhuma riqueza consegue ensinar. Miranda então deixou transparecer algo além da raiva. Um incômodo mais profundo, talvez pessoal. Disse que tudo aquilo parecia mais um laboratório de fé. Uma tentativa do Papa de posar como mártir entre os pobres. Mas ele, com a mesma serenidade, respondeu. Não foi ele quem escolheu o Brasil. Foi o Brasil que o escolheu, e não o presenteou com aplausos ou fotos. O que recebeu foi uma alma nova. Na primeira fila da plateia, Emily, a filha de Miranda, mantinha os olhos fixos no Papa. Ela apertava levemente as mãos sobre as pernas, respirando de forma mais lenta. Algo dentro dela estava se movendo, sentindo, entendendo, mas sua mãe ainda não percebia. Ainda estava focada na batalha das palavras, sem notar a guerra silenciosa que já havia perdido dentro do próprio lar. E então, veio a pergunta que Miranda usou como flecha final. O Papa estaria afirmando que pobreza e fé são a mesma coisa? A resposta veio firme, mas sem arrogância. Não. O que ele dizia é que, onde há menos distrações, a fé encontra mais espaço para florescer. Miranda não respondeu. Apenas o observava com olhos que misturavam desafio e dúvida. E antes que ela pudesse contra-atacar, o Papa falou sobre os milagres que viu. Não em catedrais, mas nas favelas de Salvador, nos becos de Fortaleza, no sertão da Paraíba, nos corredores abafados de presídios do Rio, lugares esquecidos pelo mundo, mas onde Deus parecia estar mais presente do que nunca. E o que viria a seguir mudaria tudo. Era o tipo de lugar que muitos chamariam de o fim do mundo, esquecido, hostil, sufocado por paredes sujas e gritos abafados. Mas foi justamente ali que ele disse ter sentido a presença de Deus com mais intensidade do que em qualquer catedral de mármore. A plateia não sabia se respirava fundo ou prendia o fôlego. Miranda cruzou os braços tentando manter o controle. Parecia impossível acreditar no que estava ouvindo. Um Papa em um presídio brasileiro? Mas ele continuou sem hesitar, com um olhar que atravessava a incredulidade da apresentadora. Disse que sim. Entrou lá sem câmeras, sem seguranças, sem flashes. Apenas ele. E encontrou um homem chamado Ivan, detento, que lhe estendeu um terço feito com os próprios fios da camiseta. É tudo o que tenho, disse o preso. Mas o senhor parece precisar. Aquele gesto simples e bruto parou o tempo. A plateia, até então silenciosa, foi tomada por um respeito quase sagrado. O Papa contou que naquele momento chorou. Não por piedade, mas por reconhecimento. Rezaram juntos entre grades e silêncio, onde ninguém finge e tudo dói. Miranda tentava recuperar o fôlego da discussão. Aquilo era bonito para um livro, ela admitia. Mas a realidade, segundo ela, era bem diferente. Estavam falando de criminosos, de pessoas que erraram, que destruíram vidas. Como confiar que a fé ali era verdadeira? E se fosse apenas manipulação, fingimento, encenação? O Papa reconheceu que talvez alguns realmente fingissem, mas afirmou com a mesma tranquilidade de quem viu o que não pode ser explicado, que outros tinham mais fé do que muitos homens livres. Ele não foi ali para julgar, foi para ouvir. A apresentadora perdeu a paciência. Dizia que era perigoso transformar criminosos em exemplos de fé, que o Brasil era um país podre e que a fé, muitas vezes, era usada como instrumento de poder, mentira,
até morte. Mas ele rebateu com algo que silenciou até os operadores do estúdio. Disse que não viu fé como arma, mas como sobrevivência. Contou que certa vez uma mulher com 4 filhos, vivendo em um barraco de madeira, lhe ofereceu o último pedaço de pão que tinha. E disse: "Não é muito, mas o Senhor já multiplicou antes." Nesse momento, ele não se emocionou. Ele se converteu, de novo. Miranda já não conseguia disfarçar. A rigidez dos ombros, a voz que antes cortava como lâmina, agora saía com esforço. Tentou desviar o rumo da conversa, mas o impacto era nítido. A segurança estava escorrendo por entre os dedos. Disse com um tom quase triste que era fácil admirar quem já não tem mais nada a perder. Difícil era encontrar fé em quem ainda tinha algo a preservar. O Papa, então, fez uma pausa. Uma daquelas pausas que dizem mais que 1000 frases. E respondeu que quem tem muito, geralmente, vive com medo de perder. E o medo, esse sim, sufoca a fé. Já quem perdeu tudo, se agarra ao que o mundo não consegue ver. Houve um silêncio denso. Miranda baixou os olhos por um instante. Algo nela havia sido tocado, ainda que lutasse contra isso. E então confessou. Criou sua filha para ser forte, para confiar apenas nela mesma, para não depender de promessas invisíveis. Porque quando ela precisou, ninguém apareceu. O Papa apenas olhou com gentileza e, com uma calma quase sobrenatural, disse que talvez alguém tivesse aparecido, sim, mas que ela ainda não sabia reconhecê-lo. Na plateia, Emily, a filha de Miranda, começava a inclinar a cabeça lentamente, como se algo dentro dela estivesse mudando. Tocou o peito com a mão pequena. Seu coração batia de um jeito diferente, mas não queria preocupar a mãe. Lá fora, o mundo via uma entrevista intensa. Lá em cima, o céu preparava um milagre. E então veio a pergunta final, a que Miranda carregava há anos, como uma pedra no peito. Com o rosto inclinado para a frente, a câmera se aproximou de sua expressão tensa. A voz, embora firme, tremia nas bordas. Disparou. O Senhor lidera uma instituição que promete um céu que ninguém viu, prega milagres que ninguém prova e exige fé como se fosse a cura para tudo. O Senhor não acha que, no fundo, tudo isso seja uma forma de enganar os fracos? A plateia murmurou. A frase pesou no ar, mas o Papa não reagiu com raiva. Apenas cruzou as mãos no colo, respirou fundo e respondeu com a paz de quem não precisa vencer. Não ofereço a fé como remédio. Ofereço como resposta. Resposta para quê? Para a dor, para o vazio, para o que o mundo não consegue curar. E foi aí que algo inexplicável começou a acontecer. O ambiente já não parecia um estúdio. O ar estava pesado, como se o tempo tivesse parado. Cada palavra, cada silêncio, parecia ecoar dentro das pessoas ali presentes. E também nas milhões que assistiam de casa, em completo silêncio. O Papa falava sobre dor, não como um observador distante, mas como alguém que também havia atravessado noites escuras, gritando por respostas que nunca vieram. E foi então que Miranda, até então fria, soltou um sorriso cínico. Disse que achava curioso como religiosos se sentiam à vontade para falar da dor alheia. Mas não foi uma resposta que veio, foi uma confissão. O Papa havia sentido dores profundas, havia perdido pessoas que amava, não apenas uma, mas várias. E sim, sentiu raiva. Raiva de Deus. Mas mesmo na raiva, algo o fazia sentir que ele ainda estava lá, observando, esperando. O estúdio mergulhou em silêncio. Um silêncio quase incômodo, daqueles que fazem o coração acelerar. E então veio a pergunta que muitos evitam. A fé seria racional? E a resposta foi ainda mais desconcertante. Fé não é lógica, é rendição. Não é sobre entender, é sobre decidir confiar, mesmo sem ver. Miranda recuou. Pela primeira vez, não para provocar, mas porque algo a tocava de forma real. Então, quase num sussurro, revelou algo que guardava há anos. Contou que foi criada por uma mãe católica, uma mulher que rezava todos os dias. Mas no fim da vida, doente, sofrendo com um câncer implacável, sua mãe morreu chorando, mesmo tendo dito que Deus viria buscá-la sorrindo. A dor foi tanta que Miranda fez um voto silencioso. Nunca mais acreditaria em nada. E desde então, carregava esse vazio como armadura. O Papa a escutava sem pressa. Seus olhos não julgavam, acolhiam. E então disse:
Mesmo assim, você está aqui, entrevistando um papa, falando de fé, buscando no fundo uma resposta. Essas palavras atravessaram Miranda como um raio. Algo dentro dela estalou. Uma parte que ela pensava ter enterrado para sempre se mexeu. Na plateia, Emily, sua filha, piscava com mais lentidão. Sua pele começava a perder a cor, mas ninguém notava ainda. Uma produtora, atenta, avisava discretamente no ponto eletrônico. A filha dela está estranha. Mas Miranda ainda estava imersa naquele confronto com o próprio coração. Continuava tentando entender o silêncio de Deus. Questionava: se ele existe, por que se cala? A resposta veio como um sussurro firme, porque até o silêncio dele ensina. E quando ele responde, às vezes é da forma mais temida, pela perda. Outras vezes, da forma mais inesperada, pela esperança. A plateia mal respirava. O embate deixara de ser entre crenças. Agora era entre orgulho e verdade. E a verdade começava a vencer. Miranda já não era a mesma. Algo em seu rosto se desfez. As palavras que saíram em seguida não tinham mais escudo, não tinham mais raiva, apenas dor crua. Disse que talvez houvesse um motivo por trás da sua descrença. E então revelou o que escondia do mundo. Sua filha, Emily, tinha uma condição cardíaca rara, cardiomiopatia dilatada. Desde os 3 anos, o coração da menina funcionava como uma bomba instável. Os médicos haviam sido diretos. Poderia viver até os 30, ou até amanhã. Desde então, Miranda vivia como quem caminha por um campo minado. Cada manhã podia ser a última. Cada boa noite de sono podia se transformar em tragédia. O Papa fechou os olhos, em silêncio. Uma oração contida, sentida. E então falou com ternura: você viveu todos esses anos em um luto antecipado. Ela assentiu, já com lágrimas presas, quase vencida. E com a voz embargada, confessou algo que pesava mais do que qualquer outra coisa. Nesse tempo todo, ela jamais havia feito uma oração. Nunca permitiu que Emily acreditasse em algo maior. Dizia à filha todos os dias: não peça nada a ninguém, porque ninguém está ouvindo. E naquele instante, a entrevista parou de ser um programa de TV. Era uma alma rasgada em frente à outra. Era uma mãe com medo tentando proteger a filha com a única arma que lhe restava: a descrença. Mas o que ninguém sabia, nem Miranda, é que enquanto ela falava, o milagre já tinha começado. Na fileira da frente, Emily mal conseguia manter os olhos abertos. Piscava lentamente e passava a mão pelo peito com discrição, tentando esconder um desconforto que crescia dentro dela. Enquanto isso, no centro do palco, sua mãe abria uma ferida que guardava em silêncio há anos. Miranda contou que, por mais que tenha ensinado a filha a não acreditar, algo dentro da menina insistia em rezar. À noite, quando ela a observava em segredo, via Emily de olhos fechados falando baixinho com o teto do quarto. Quando perguntava o que fazia, a resposta sempre era a mesma: tô falando com o Papai do Céu, mas só se você não brigar. Ela riu com tristeza nos olhos. Mesmo diante da negação, sua filha havia encontrado sozinha o caminho da fé. Um caminho que ela mesma havia fechado por medo, por dor, por desilusão. E então, num rompante de honestidade, confessou um dos seus maiores temores: o medo de que, se pedisse agora, fosse tarde demais. Que Deus simplesmente dissesse: você não acreditou, então não merece o milagre. Mas naquele instante, as palavras que vieram não foram de condenação, e sim de acolhimento. A fé que ela pensava ser uma porta trancada, talvez nunca tivesse se fechado de verdade. Porque Deus, se existisse, não seria um juiz com balança em punho, mas sim um pai. E pais não rejeitam um filho que volta chorando. Ela cobriu o rosto com as mãos. Estava frágil, humana, tocada. E acima de tudo, com medo. Medo de pedir e não ser ouvida. Medo de esperar de novo. Medo de acreditar e se frustrar mais uma vez. Mas foi lembrada com doçura que fé não é ausência de medo. Fé é andar mesmo com as pernas tremendo. É pedir, mesmo quando o coração grita que não vai aguentar mais uma decepção. Miranda olhou com os olhos marejados, sem máscara, sem personagem, e perguntou com voz embargada: se eu pedisse agora, será que ele ouviria? Não recebeu uma resposta direta. Ao invés disso, um olhar se voltou para Emily. A menina continuava ali,
aparentemente acordada, mas com um brilho diferente, como se seu corpo estivesse ali, mas sua alma em outro lugar. Algo estava acontecendo, algo sutil, mas poderoso, e ninguém, além de parecia perceber. Emily encostou a cabeça na lateral da cadeira. Seu corpo teve um leve espasmo. O relógio invisível que Miranda descrevera, aquele que poderia parar a qualquer momento, havia começado a girar. O silêncio da plateia se tornou quase físico, denso, real. Miranda secava as lágrimas com discrição, tentando manter a postura. Mas naquele momento, ninguém via mais uma apresentadora. Todos viam uma mãe, desesperada, vulnerável, implorando por algo que nenhuma ciência podia oferecer. E o homem à sua frente já não era apenas um líder religioso. Era alguém que entendia a linguagem da perda. Como o senhor pode ter tanta fé, mesmo depois de perder pessoas que amava? Ela perguntou com a voz trêmula. Ele olhou para as próprias mãos, depois para o chão, como quem carregava lembranças que ainda sangravam por dentro. Quando ergueu o rosto, havia um peso real em seus olhos, não de teoria, mas de vivência, porque ele também havia perdido. E então, partilhou uma memória que parecia guardada em um lugar sagrado da alma. Durante uma missão no Maranhão, conheceu Clara. Jovem, 29 anos, mãe de 2 filhos, cheia de vida. Trabalhava na paróquia como faxineira e, mesmo doente, nunca deixou de sorrir. Mesmo com um tumor avançado crescendo dentro dela, continuava indo todos os dias, até o dia em que chegou mais fraca e desmaiou. A estrada até o hospital era longa, 4 horas de distância. Ela não resistiu. Morreu a caminho, com ele ao lado, segurando sua mão. Ela não gritou. Apenas disse com a voz quase sumindo: "Diga para os meus filhos que a mamãe vai dormir com Jesus." E fechou os olhos. Miranda ouvia sem piscar, mordendo os lábios, como se absorvesse cada palavra como um soco no peito. No velório, o filho mais novo, de apenas 5 anos, abraçou o Papa com força e sussurrou: "Papai do céu pegou ela, né?" Ele respondeu que sim, mas por dentro só queria gritar. O estúdio inteiro respirava em silêncio. Não havia mais pauta, não havia mais show. Havia dor, havia entrega, havia verdade. E então veio o momento mais sombrio. Ele voltou para a paróquia naquele dia. Entrou sozinho no altar, ajoelhou-se diante do sacrário e perguntou em voz alta: "Por quê? Por que alguém tão boa, tão viva?" Mas não houve resposta. Apenas silêncio. E foi o que ele fez com esse silêncio que mudaria tudo. O que o senhor fez com aquele silêncio? A pergunta de Miranda escapou em um sussurro quase implorante. E a resposta veio como um sopro de alma. Aprendeu a rezar dentro dele, não apesar da raiva, mas com ela. Porque a raiva, ele dizia, muitas vezes é só o amor machucado, ferido, tentando encontrar o caminho de volta. Miranda abaixou os olhos, vencida por dentro. Seus lábios tremiam. Ela murmurou quase sem ar: Eu não sei como orar." E a resposta, como uma faísca divina, cortou o ar. "Mas você já está orando." Ela tentou continuar, mas a voz falhou. Quis saber se ele, em algum momento, teve medo de perder a fé. Teve, mas, segundo ele, a fé nunca o perdeu. Enquanto isso, na primeira fileira da plateia, Emily se movia cada vez menos. A pele estava pálida, os olhos pesados. As mãos repousavam no colo, imóveis como estátuas. Uma produtora cochichou com urgência no ponto da direção: "A filha da Miranda não está bem. Monitorar." Mas Miranda não sabia. Ela estava, pela primeira vez em muitos anos, vulnerável. Havia algo novo dentro dela. Uma pequena chama reacendendo justamente onde antes só existia escuridão. O Papa a observava com ternura. Sua voz suave cortava certezas como lâminas de luz. Às vezes, a gente só entende Deus quando já perdeu tudo aquilo que achava essencial. Miranda assentiu com lágrimas escorrendo pelo rosto. "Eu só não quero perder minha filha." E então, ouviu a resposta que desarmou qualquer orgulho. "Então peça." Ela o encarou com olhos aflitos. "Me ensina." E ali, em silêncio, sem cortes, sem roteiros, sem maquiagem, começou uma oração. Não havia mais programa, nem entrevista, nem plateia. Só uma mãe desesperada e um homem que sabia o caminho. Eles fecharam os olhos juntos e começaram de maneira desajeitada a tocar o céu com palavras frágeis, mas sinceras.
E foi naquele instante, no fundo do palco, que algo invisível se moveu. Emily continuava a escorregar. Seus olhos já não piscavam. Uma gota de suor escorreu pela têmpora. A contagem invisível, aquela que Miranda temia desde o diagnóstico, agora corria com pressa. O Papa, em um gesto leve, tocou o ombro da mãe. Diga o nome dela. Fale com Deus como falaria com um pai de verdade. Miranda fechou os olhos com força, como quem despeja a alma de uma só vez. Senhor, é a minha filha, a Emily. Eu nunca a entreguei para ti, nunca confiei. Mas se o Senhor estiver me ouvindo agora, por favor, não a leve, não agora, não assim. As câmeras continuavam rodando. O mundo inteiro assistia. No Twitter, nas redes, nos grupos, milhões de pessoas comentavam. Mas ali, naquele estúdio, tudo parou. Um silêncio espiritual tomou o ambiente. E então, no exato momento em que Miranda suplicava com o coração aberto, algo aconteceu. Emily soltou um suspiro estranho. Sua cabeça tombou levemente para o lado. As pálpebras tremularam. As mãos escorregaram do colo, inertes. O primeiro a perceber foi um operador de câmera. Seu tom no ponto foi imediato. Alerta. Algo errado. Ela parou. Uma produtora se aproximou com cuidado. Tocou o pulso da menina. Sem resposta. Emily! Chamou. Nada. E então gritou, rasgando o ar. Socorro! Ela está desacordada. O mundo parou. Miranda virou em choque. A expressão saiu do desespero direto para o pânico. Não, 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 minha filha. Emily, não! Correu pela lateral do palco, tropeçando, caindo de joelhos ao lado da filha. Olha para mim, meu amor. Me responde. Fala comigo, por favor. O estúdio virou caos. Técnicos corriam. Luzes tremiam. O som dos gritos de Miranda se espalhava como trovão. O Papa levantou-se devagar, com o olhar firme e o coração pesando. Miranda balançava a filha nos braços, já sem saber o que fazer. Emily estava pálida, os olhos semiabertos, sem reação. Chama a ambulância. Ela não respira. Meu Deus, ela não respira. Um dos paramédicos da equipe correu até elas, ajoelhou-se ao lado da criança, encostou os dedos no pescoço delicado, ficou em silêncio por um segundo. Olhou o relógio, apertou os olhos, e então murmurou quase sem força, sem pulso. Miranda gritou em agonia. Não! Não faz isso comigo, Emily! Não me deixa! Era o som de uma mãe implodindo por dentro. E o Papa já estava ali, ao lado dela, pronto para fazer aquilo que ninguém mais podia. E o que aconteceria a seguir? O mundo jamais esqueceria. Ajoelhado ao lado do corpo inerte de Emily, o Papa não demonstrava desespero, mas uma calma que parecia vir de outro mundo. Seu olhar era sereno, seus gestos lentos. Uma paz estranha o envolvia em meio ao caos que se instalava no estúdio. Miranda, destroçada, não tinha mais força para perguntar, para questionar, apenas chorava, balançando a cabeça em sinal de consentimento. Foi então que Leão XIV colocou a mão sobre o peito da menina, fechou os olhos e começou a orar. Sua voz não era alta, era suave, mas firme como rocha, e naquele instante em que o mundo inteiro assistia, ele falou com o céu. Pai, nós não temos o controle, mas ainda temos esperança. Olha por esta filha, olha por esta mãe, e se ainda for da tua vontade, devolve-lhe o fôlego, restaura-lhe a vida, mostra ao mundo que tu ainda ouves. A plateia, antes em choque, agora chorava. Alguns ajoelhados, outros apenas em silêncio com os olhos fixos no impossível. A transmissão ao vivo não havia sido cortada, não havia edição. Mais de 50 milhões de pessoas estavam conectadas. O mundo prendia a respiração. As redes sociais pararam. A cena se espalhava como fogo, atravessando oceanos, quebrando descrenças, sacudindo corações. E ali, no chão de um estúdio, que até minutos antes era palco de um debate tenso, uma mãe chorava com o rosto colado ao corpo da filha. Miranda apertava as mãos frias da menina e murmurava entre soluços. Pelo amor de Deus, se estiver aí, me ouve. O paramédico observava atento, mas balançava a cabeça. Nada. Nenhuma resposta. Precisamos do desfibrilador. Agora. Mas antes que o aparelho chegasse, o Papa manteve a mão firme sobre o peito da criança. Seus olhos continuavam fechados.
Ele não gritava, não exigia, apenas sussurrava para o céu, não por mérito, mas por misericórdia, por uma fé que ela ainda nem sabia que carregava, pelo amor de uma mãe que acabou de renascer. Miranda já não implorava com a boca, era o coração dela que clamava: Senhor, por favor, eu acredito, me escuta agora. E então veio o som mais poderoso daquela noite, um suspiro, fraco mas real. Emily respirou. O paramédico arregalou os olhos, quase sem acreditar. Encostou os dedos no pescoço da menina e depois de alguns segundos confirmou em voz alta: pulso, voltando. Uma produtora com as mãos sobre a boca caiu de joelhos. Os técnicos se entreolhavam. Alguns choravam abertamente. Pulso presente, repetiu o socorrista. Ela voltou. Emily respirou mais fundo. Os olhos ainda pesados se abriram devagar. Um sussurro escapou de seus lábios. Mamãe, foi o suficiente para rasgar o estúdio inteiro em emoção. Miranda gritou. Um grito que atravessou continentes, redes, corações. Ela agarrou a filha nos braços, soluçando, como quem segura o próprio milagre. Meu amor, você voltou para mim. A plateia inteira chorava em pé. O mundo assistia, não mais a um programa, mas a um momento que desafiava toda lógica, toda explicação técnica, toda descrença. O Papa, ainda ajoelhado, abaixou a cabeça. Obrigado, sussurrou. Emily olhou para ele, fraca, mas consciente. Seus olhos brilhavam. Foi o Papai do Céu que me acordou. Leão XIV sorriu com os olhos marejados. Foi porque sua mãe chamou por ele. Miranda não conseguia falar. Apenas segurava a filha como se a estivesse abraçando pela primeira vez, ou pela última. E então olhou para o alto. Senhor, eu não sou digna, mas obrigada. Obrigada por me ouvir. Naquela noite, algo diferente aconteceu no mundo. Não foi apenas uma audiência que presenciou aquilo. Foi uma geração inteira. Em hospitais, escolas, bares, quartos silenciosos, muita gente que nunca acreditou caiu de joelhos diante da tela. E uma nova fé nasceu. Uma fé que brotou minutos após Emily abrir os olhos e chamar pela mãe. O estúdio agora não parecia mais parte do planeta. O ar era outro, as pessoas eram outras, o mundo era outro, e a vida havia vencido. Pessoas ainda permaneciam de pé no estúdio, algumas de mãos dadas, outras ajoelhadas, sem saber exatamente por quê, apenas movidas por algo invisível, mas maior do que qualquer lógica. Em diversas partes do mundo, transmissões foram interrompidas. Esportes, auditórios, noticiários, tudo parou para exibir ao vivo o que estava acontecendo naquele palco sagrado por acidente. Urgente. Garota de 12 anos perde os sinais vitais durante entrevista com o Papa. Volta à vida após oração. Milagre ou coincidência? Essa manchete se espalhou como pólvora. As redes sociais viraram uma enxurrada de mensagens. Ela voltou. Oração do Papa. Fé existe. Brasil é sagrado. O impossível acabava de acontecer. E acontecer ao vivo. No centro do palco, Miranda ainda segurava a filha como se tivesse acabado de reencontrá-la após anos perdida. Os olhos frágeis de Emily se abriram lentamente e ela, com a voz quase apagada, sussurrou: Mamãe, você está chorando de alegria? Você acredita agora? Miranda apertou os olhos com força e, entre lágrimas, sorriu. Sim, ela acreditava. A fé que por anos fora sufocada agora pulsava viva, renascida no colo de um milagre. O Papa permanecia ao lado delas, silencioso, sem vaidade, sem discurso, apenas com o rosto sereno e grato. Miranda, com a filha ainda nos braços, se levantou lentamente e caminhou até ele. O estúdio inteiro assistia em silêncio. E então, num gesto que não foi encenação nem teatralidade, ajoelhou-se, não por ser um papa, mas por reconhecer, pela primeira vez, que existia algo acima de si. Eu humilhei o Senhor, zombei da sua fé, ridicularizei o seu povo. Neguei tudo aquilo que no fundo minha alma sempre quis acreditar. Ela tremia. O Papa então se ajoelhou ao lado dela e com suavidade respondeu: Você não me humilhou, se feriu, foi a si mesma, por medo, mas o amor não registra o passado, ele só acolhe o recomeço. Miranda chorava. E o povo que eu ofendi? O Brasil,
O Brasil, disse ele com um leve sorriso, é o povo da cruz e do abraço. Um povo que conhece a dor, mas escolhe o perdão. Miranda beijou a testa da filha e disse: a partir de hoje não quero mais ser conhecida pelos meus argumentos. Quero ser conhecida pela minha fé. O Papa assentiu com ternura. Então comece hoje e leve essa fé para onde ela ainda não tem voz. A plateia explodiu em aplausos. De pé, sem comando, sem roteiro, Emily, ainda fraca, sorriu serena. E do lado de fora, o mundo, por alguns minutos, acreditou junto. Nas horas que se seguiram, a transmissão virou um terremoto espiritual. Ruas se encheram espontaneamente. Rio de Janeiro, Recife, Salvador, Belém. Pessoas acendiam velas, erguiam cartazes, choravam em silêncio. Em hospitais, pacientes pediam para ver a reprise. Em presídios, detentos se ajoelharam em frente à TV. Em escolas, crianças choravam sem entender o motivo, apenas sentindo algo que nenhuma lição havia ensinado. Na internet, quem antes condenava Miranda, agora orava por ela. Eu odiava essa mulher. Hoje, só consigo rezar por ela. Esse Papa entende mais do Brasil do que muitos políticos. O programa foi reprisado 11 vezes em 48 horas. Mais de 200 milhões de visualizações. Traduções em 32 idiomas. Enquanto o mundo reagia, Miranda e Emily estavam em repouso, longe das câmeras. Silêncio, exames, oração. Pela primeira vez, orações sinceras, vindas do fundo da alma de Miranda. Em uma dessas noites, Emily perguntou baixinho: Mãe, você acha que Deus ainda está ouvindo a gente? Miranda olhou para o teto e sorriu com ternura. Acho que ele nunca parou. O reencontro com o Papa aconteceu longe das lentes. Numa capela de pedra, simples, nos arredores de Boston, onde ele havia servido como missionário décadas antes. A própria igreja organizou o encontro. Sem imprensa, sem agenda oficial. Miranda chegou com um buquê de flores brancas. Emily caminhava ao seu lado, de mãos dadas. Quando o Papa entrou, vestindo roupas simples, Miranda ficou paralisada. Não era mais medo, era reverência. Santidade. Pensei em 1000 coisas para dizer, mas agora só consigo pedir perdão. Ele sorriu com humildade. Perdão não se pede, perdão se oferece, e o seu já foi dado. Ela se aproximou com os olhos marejados. Eu ataquei sua fé, seu povo, seu Deus. E o Senhor me respondeu com uma oração, porque eu não vim para vencer argumentos, vim para ajudar corações a vencerem o orgulho. Sentaram-se juntos, sem pressa. Miranda falou da vida, das perdas, da raiva que sentia desde a morte da mãe, da forma como tentou criar Emily sem ilusões. Enquanto isso, a menina acendia velas em silêncio no canto da capela. Depois de muito tempo, Miranda fez a pergunta que carregava desde aquela noite. Por que comigo? Por que Deus ouviria alguém como eu? O Papa não respondeu de imediato. Olhou para uma cruz simples na parede e então, com a voz firme e serena, disse: porque Deus não chama os mais puros, Ele chama os mais feridos. E foi ali, naquele instante, que Miranda desabou. Mas não chorava mais de dor. Chorava de alívio. Ela finalmente havia voltado para casa. O recomeço não começou com aplausos. Começou com um gesto simples. Ajoelhado diante de Miranda, o Papa retirou do bolso um pequeno terço de madeira escura. Era gasto, antigo, marcado pelo tempo. E ao estendê-lo, fez algo mais profundo do que qualquer bênção pública. Aquele terço havia sido abençoado no dia em que ele pisou pela primeira vez no Brasil. Era o símbolo de sua fé. E agora passava a ser o símbolo do renascimento de alguém que havia renegado tudo, até encontrar o milagre no colo da própria filha. Miranda o recebeu com as 2 mãos, como quem aceita uma missão e não um objeto. Naquele banco de madeira simples, com a filha salva e o coração restaurado, ela se converteu, não com câmeras, não com discursos, mas no mais absoluto silêncio, aquele silêncio onde muitas vezes Deus fala mais alto. Ela não voltou para os holofotes, não lançou livro, não concedeu entrevistas, recusou ofertas milionárias, desapareceu das redes sociais e nunca mais pisou em estúdios. Para a surpresa de todos, passou a frequentar discretamente uma pequena paróquia nos arredores de Nova York. Usava um véu leve sobre os ombros e carregava um caderno de orações, como quem havia trocado os microfones por súplicas sinceras.
Quando repórteres tentaram encontrá-la, foi Emily quem atendeu o portão. Minha mãe não fala mais com a imprensa. E por quê? Insistiram. A menina sorriu, serena, porque agora ela fala com Deus. A imprensa tentou controlar o impacto. Alguns chamaram o episódio de ataque de pânico com retorno espontâneo. Outros sugeriram um fenômeno psicológico coletivo. Mas ninguém conseguiu explicar o que de fato aconteceu. E o silêncio de Miranda dizia mais do que 1000 teorias. A mulher que antes simbolizava o racionalismo duro agora se tornava um mistério vivo, um enigma que não gerava escândalo, mas reflexão. Em sua coluna internacional, o jornalista Ian Stroud escreveu: "Assisti ao programa por obrigação. Terminei chorando. Já procurei 1000 explicações. Mas a verdade é que não durmo mais como antes." Fóruns ateus debatiam em segredo. Influenciadores que antes ridicularizavam tudo se calaram, porque ali algo aconteceu. Algo que a razão ainda não conseguia digerir, mas o coração já havia sentido. Na pequena paróquia de Nova York, o padre local testemunhou, durante uma missa simples: "Temos entre nós uma nova irmã, uma mulher que viu a morte nos olhos da filha e encontrou a vida no que sempre rejeitou: a oração." Emily passou a ajudar nas missas infantis. Acendia velas, ensinava outras crianças a rezar. Nunca falou muito sobre o que viveu enquanto esteve inconsciente. Só uma vez na escola, quando perguntada por uma colega, respondeu: "Eu só lembro de estar em paz e depois ouvir a voz da mamãe pedindo desculpa. Foi quando voltei." No Vaticano, Leão XIV, ao ser questionado por um cardeal sobre o ocorrido, respondeu apenas: "Um coração voltou a bater, mas o verdadeiro milagre foi uma alma que pela primeira vez pediu para viver." Algumas semanas depois, num domingo nublado de outubro, um pequeno portal brasileiro de notícias religiosas chamado Voz do Alto publicou um PDF sem selo, sem marca, sem patrocinador. Título simples: Carta de Miranda Sullivan ao povo brasileiro. Era escrita à mão, digitalizada com cuidado. Começava assim: "Não sei se tenho o direito de me dirigir a vocês, mas preciso tentar." Em 36 parágrafos dolorosamente sinceros, Miranda não tentou se justificar. Reafirmou com coragem a gravidade das ofensas que cometeu e, de joelhos nas palavras, pediu perdão. "Chamei o país de lixo. Hoje entendo que era eu quem estava coberta de cinzas por dentro. Vocês cantam, dançam, sofrem e continuam acreditando. Chamei isso de ignorância. Hoje chamo de resistência sagrada." A carta não viralizou como escândalo. Viralizou como um abraço coletivo, como redenção. "Eu humilhei vocês diante do mundo. E quando precisei foram suas orações, sua grandeza e sua fé que me sustentaram. Isso não é fraqueza. É santidade popular." A carta tocou o país. Foi lida em escolas, igrejas, casas, grupos de oração. Em uma escola pública de Minas, foi lida em voz alta durante uma aula de português. Um coral em Fortaleza musicou trechos e publicou no YouTube: "Fui ferida, fui curada, fui pequena, fui perdoada." Miranda não comentou nada disso. Não respondeu a ninguém, mas em silêncio enviou uma segunda carta. Desta vez diretamente ao Papa. No envelope apenas uma frase: "Obrigada por acreditar quando nem eu me suportava." O Papa leu sozinho, em sua mesa de estudos no Vaticano. Após terminar, levantou-se, olhou pela janela e disse para si mesmo: "É por isso que vale a pena de não discutir, mas amar." Era uma manhã cinzenta em Roma. Na Sala Clementina, uma audiência fechada reunia Leão XIV e 30 cardeais de todos os continentes. Todos sabiam do milagre. Todos haviam visto os vídeos, lido os relatórios, sentido a comoção. Mas agora esperavam uma explicação. O Papa entrou sem alarde. Usava uma batina branca simples. No pulso, o mesmo terço de madeira escura que entregou a Miranda. Sentou-se, olhou para todos e disse: "Sei que esperam de mim respostas, mas não vim dar explicações. Vim propor um novo olhar." E então abriu seu caderno. Uma única página escrita à mão. Mas essa história, talvez, esteja apenas começando. A página estava escrita, mas não era um fim, era um início. O que aconteceu com Miranda não foi uma exceção milagrosa. Foi um sinal silencioso de que algo novo havia começado. Não um movimento de multidões, mas um despertar de corações.
Uma revolução que não seria televisionada, mas aconteceria nos bastidores da alma, onde Deus costuma agir em silêncio. Durante uma audiência privada, um cardeal africano ergueu a mão quebrando o silêncio com uma pergunta que estava no coração de todos. Santidade, acredita que essa conversão foi um sinal profético? O Papa assentiu com serenidade. Sim, mas não como estamos acostumados. Ela não caiu do cavalo como Paulo. Ela caiu de joelhos, em silêncio, e foi ouvida. Outro cardeal europeu questionou com cautela. Mas essa mulher zombou da fé, atacou a igreja. Devemos mesmo reconhecê-la publicamente? O Papa apenas sorriu. Cristo reconheceu Pedro depois de ser negado 3 vezes. Não o puniu. Confiou-lhe um rebanho. A sala mergulhou em reverência. Havia algo ali que transcendia teologia e doutrina. Estamos entrando em uma era em que a fé deixará de ser convenção social. Ela voltará a ser uma escolha íntima. Menos multidões, mais encontros. Menos formalidades, mais joelhos dobrados no escuro. Pessoas que odiavam Deus passarão a procurá-lo, não nas catedrais, mas nas próprias ruínas. O Papa levantou-se, caminhou até a janela e concluiu quase num sussurro. E tudo começou com uma menina frágil, que acordou de um coração parado e perguntou: "Foi o Papai do Céu que me acordou?" Na saída da audiência, 2 cardeais trocaram olhares. Aquela mulher, que antes era uma inimiga declarada, virou uma semente. Talvez tenha convertido mais almas do que muitos de nós em uma vida inteira. Enquanto isso, do outro lado do oceano, Miranda escrevia sozinha em um caderno simples no quarto de Emily. A filha dormia tranquila, e ela, enfim, conseguia colocar em palavras tudo o que antes se escondia atrás da dúvida. A fé, pensava, começa quando a razão se cala, e o coração ainda grita por algo maior. Poucos meses haviam passado desde aquela noite em que o mundo prendeu a respiração. Miranda não voltou à TV, recusou todos os convites para contar sua história. Decidiu viver discretamente ao lado da filha. Não em exílio, mas em paz. Mudaram-se para uma casa menor em um bairro tranquilo de Connecticut. Emily voltou às aulas. Os exames médicos não apontavam sequelas, nenhuma limitação, nenhuma explicação exata. A medicina dizia recuperação extraordinária, mas Miranda chamava de outra forma, milagre. Agora, ela frequentava a igreja local, sentava-se nos últimos bancos, quase invisível, rezava em silêncio, ajudava nas doações, acendia velas nos fins de tarde, cuidava de crianças na catequese. Ninguém ali a via como a ex-apresentadora. Ela era só Miranda, uma mulher comum com uma história incomum no peito. Numa sexta-feira qualquer, Emily chegou da escola com um papel nas mãos. A professora pediu para a gente escrever o que é um milagre. Eu escrevi, mas não sei se ficou bom. Miranda pegou o papel e leu, sentada na cozinha, enquanto a filha abria a geladeira e pegava um iogurte. O texto dizia: milagre não é mágica. É quando a gente quase vai embora, mas escuta alguém chamando de volta. Quando fechei os olhos, parecia que tudo sumiu. Mas eu ouvi minha mãe dizer: por favor, Deus. E foi como se alguém me puxasse de volta, sem corda, sem barulho, só amor. Minha mãe não acreditava, mas agora segura minha mão para rezar. Acho que o milagre de verdade não foi eu voltar, foi ela começar. Miranda deixou o papel cair no colo, os olhos cheios de lágrimas. Você não gostou? Perguntou Emily sem entender o silêncio. Ela se levantou e abraçou a filha com força, sorrindo. Foi a coisa mais linda que eu já li. É tudo o que eu nunca consegui escrever. A menina riu. Você acha que o Papa ainda lembra da gente? Lembra, respondeu Miranda. Mas o mais importante é que a gente não esqueceu dele. Mais tarde, quando Emily já dormia, Miranda dobrou o papel com cuidado e o guardou entre as páginas da Bíblia Nova. Na contracapa, com letra tímida, havia escrito: minha fé começou no dia em que minha filha parou de respirar, e eu finalmente aprendi a respirar de verdade. E assim, com passos calmos, orações sussurradas e uma rotina de fé discreta, 2 vidas seguiam transformadas, não por espetáculo, mas por redenção, sem manchetes, sem aplausos, apenas presença, apenas milagre.